Sina especial para o fim de isentar o homem da varíola. Esta verdade está alicerçada no domínio da prática, e não somente no da teoria. Indivíduos há, porém, que sistematicamente recusam a vacina. As opiniões variam. Dizem uns que a vacina deveria ser obrigatória, alegam outros que não se deve violar o livre-arbítrio de ninguém. Se o pai se recusa terminantemente a vacinar o filho, cabe-lhe esse direito, que não se compreende e seja violentado. No terreno espiritual, os meios aí estão. O evangelho é pregado em todas as línguas, há folhetos especiais dos evangelhos destacados, cada criatura deve possuir o seu. Espiritismo fala das tribunas, pregando a veracidade das palavras cristãs pronunciadas pelo Nazareno e traduzidas pelos apóstolos. Os homens conhecem a doutrina, dizem, afirmam, sustentam que não há um defeito, senão na palavra do Mestre, guardam-na de memória. Mas sujeitarem-se, na existência que decorre, à aceitação do Evangelho, é coisa muito diversa. Eis o motivo por que os que, lá fora, supõem errada a doutrina penetram nas agremiações espíritas, elas são fortalezas desguarnecidas. Sei que estou perdendo as minhas palavras. Nem penseis que tenho a ilusão de achar que isso que foi exemplificado e pregado, em frases buriladas, por espíritos de alta categoria, vai ser mais entendido, por mim. Não. Sei perfeitamente que as minhas palavras, o vento as leva. Mas, é o cumprimento do dever. Toda agremiação que se quiser manter na linha do cristianismo, dando cumprimento à vontade do Divino Mestre, notar que não é a nossa, é a dele, procure seguir os evangelhos e viver como Jesus deseja. Ele dará força suficiente para resistir às paixões, bem como para suportar a dureza das provas. Meus amigos, sou apologista dos evangelhos. Acredito que nos evangelhos do Divino Mestre se encontra toda a verdade. Devo, entretanto, avisar que, quando falo nos evangelhos do Divino Mestre, não me refiro em absoluto a essas obras hipócritas que circulam como evangelhos cristãos. Aludo, tão somente, aos evangelhos, tais quais se encontram na Bíblia, sem explicação e interpretação humana. O evangelho que rebaixa a doutrina do Mestre, e o coloca no lugar onde nunca esteve, conduzindo, por assim dizer, a baixeza ínfima do homem, esse eu não prego. Eu preconizo o evangelho que os evangelistas pregaram, quando escreveram, por extenso e pela palavra de Pedro, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É sob esse lema que deve viver o homem cristão. É por isso que está em desacordo consigo mesmo a criatura que acredita que o sangue do Cristo derramado na cruz do Calvário, é o sangue do próprio Filho de Deus e não dá testemunho, pelas suas ações, que aceita a fé nessa altura. Meus amigos, exponho o que sinto, tudo que a minha alma sente, falo a verdade que sinto dentro de mim. O mundo, lá fora, está imerso numa treva pavorosa, não compreende a significação das provas nem a doutrina do Mestre. Os homens, quais feras, quais lobos famintos, devoram-se mutuamente. A terra está envolvida em sangue, nessa infâmia, nessa revolta contínua que rebaixa o interior do homem. Guarde-se o espírita, o que crê no sangue precioso do Filho de Deus, de ter pensamentos de revolta, que provam, tão somente, a indisciplina do interior. O cristão tem de ser humilde e pacífico, como o Mestre deseja. Meus irmãos, vós tendes nas vossas mãos responsabilidade não pequena, esta. Seja louvado, dentro do asilo espírita João Evangelista, o sacratíssimo nome do Cordeiro Imaculado, do Filho de Deus, Jesus. Que todo homem que se diz cristão paute a sua vida, o seu pensar, as suas expressões, os seus pensamentos na linha de vida de conduta, enfim que proceda pelos ditames do Evangelho que Jesus legou ao mundo. Assim pode, lá fora, rebentar a borrasca, podem vir as tempestades. A casa de João Evangelista estará segura, porque se acha como a rocha, sobre os ditames do Divino Mestre.
Paz conceda Deus às criaturas humanas. Neri. Em 7 de fevereiro de 1936. O atleta do cristianismo. Meus amigos, meus prezados irmãos, em Cristo, o Senhor, que a sua paz bendita permanece entre vós. Determinado para dirigir algumas palavras a esta congregação espírita, venho, em nome da fé que exaltou a humildade dos primeiros cristãos, apelar para as criaturas humanas, nesta hora em que o espiritismo vai ganhando terreno nos corações não crentes, que aspiram à verdadeira felicidade, buscando nas suas promessas a realização de um ideal supremo. Venho apelar para a crença espírita, a fim de que, vicejando como vai, produzindo frutos em corações até aqui não crentes, não morra, não se estile em corações antigamente fervorosos e devotados a Jesus. Venho dizer aos meus irmãos, que um cristão, mormente espírita, deve ser um atleta do cristianismo, na arena, no tablado. É no mundo em que habitais, na superfície da terra, no planeta em que viveis, neste solo, que se realizam as batalhas em que o espírito ou vence ou sucumbe. Vós tendes um mundo cheio de tentações, tendes a vida terrena cercada de dificuldades, de embaraços à virtude, um planeta crivado de espinhos dolorosos a ferir corações sensíveis, tendes, igualmente, a maldade dos espíritos e dos homens mal intencionados, a infeccionarem o ambiente espiritual, em que os vossos espíritos, por assim dizer, respiram, mas tendes, também, acima de tudo isso, o conforto de uma religião que vos explica a verdade, tendes o conforto da palavra espírita que vos aponta a maneira de vos conduzirdes no meio dessa turbulência da vida, tendes, em espiritismo, resposta para qualquer questionário, que o vosso espírito lhe possa fazer. Se padeceis, se suportais dores atrozes, provas que parecem cruéis, espiritismo vos pode mostrar a legitimidade desse sofrimento. Se padeceis injúrias, perseguições, dificuldades que talvez o vosso espírito, só, não possa vencer, espiritismo vos oferece a atração do guia espiritual, para vos orientar intuitivamente na linha de conduta a seguir. Enfim, se o vosso próprio corpo ferido pelo açoite da prova, espiritismo vos demonstra que essa prova não representa uma injustiça. De forma que, irmãos amados, qualquer que seja a situação da vida em que o crente espírita se encontre, sua doutrina lhe oferece cabedal, resposta e solução, a menos que, propositalmente, o seu espírito recuse qualquer explicação a respeito. Venho, pois, apelar para o crente espírita, em nome dessa fé que é a seiva da sua alma, que é o sustento do seu espírito, que é a âncora da sua esperança, que é o farol do seu destino. É triste verificar que, enquanto lá fora, pouco a pouco, a semente evangélica cristã espírita, se vai inoculando, infiltrando, no organismo social das gentes, dentro da coletividade espírita parasita funesta destrói a boa semente, a atrofia ela não produz, porque morre. De forma que espera-se de onde não se semeou e não se pode esperar de onde era justo encontrar um bloco forte, sadio e robusto. Meus amigos, é preciso que se vos diga palavras que talvez vos pareçam duras, mas que são a expressão da verdade. A vossa evolução não pode estacionar. Quando já se tem caminhado para a meta dos destinos avançados, como alguns de vós já o fizeram, não é lícito recuar nem tampouco estacionar. É preciso que caminheis sempre para frente, porque o desânimo nas fileiras é sinal de covardia. Entre os homens, quando os batalhões caminham para a defesa da pátria e um soldado vacila, é lícito que o oficial que lhe fica próximo afaste-o de uma vez das fileiras, porque a covardia é contagiosa. Essa é a lei humana. Vamos dizer relativamente à lei divina, os soldados, os verdadeiros atletas do cristianismo, aqueles que estão na vanguarda, estacionarem, pararem, por causa de empecilhos mundanos, por causa de tentações, dos estremecimentos do círculo do mal, da má vontade do espírito da treva,
Não é compreensível. Este surto que empolga os verdadeiros crentes em Jesus, aproxima-se do meu espírito, neste instante, para dizer aos meus irmãos, com a caridade que lhes é devida, mas com a fé que inspira o impulso do cristianismo, meus amigos, seja qualquer a situação da vida, nada coloqueis acima do interesse espiritual. Que importa que o corpo apodrecido, cheio de misérias orgânicas, vá para a sepultura com todos esses males. A terra se encarregará de transformar toda essa podridão em coisa útil. O espírito, sim, passando para o além cheio de vícios, contaminado de impureza, de pecado, como se limpará de todos esses males? Com que vergonha dirá para o seu guia: eu recuei, tu me colocaste à frente, à vanguarda de um grande trabalho e eu dei um passo atrás. Certamente, que o guia caridoso e bom amparará o seu filho e como a mãe ampara o seu pequenino, como faria nas provas. Certamente o guia caridoso e bom o aconchegará ao seio, mas quão diverso será o amplexo, quão diverso será daquele que, rompendo todas as lutas, suportando todas as dores, ferido, ensanguentado, magoado, chocado, traído, vencido por todas as lutas, mas nunca na sua fé, puder comparecer diante do seu guia e dizer: aqui estou, lutei. Os homens não compreenderam o alcance da fé sincera, cerraram-na pela base, mas aqui estou. Ele dirá: levanta-te, filho meu, teu corpo baqueou, caiu, teu organismo físico não resistiu. Quão diversa será essa recepção? Meus amigos, o cristianismo impulsiona. Cristianismo não admite pusilanimidade, não admite raciocínio falso, separatividade, projetos que não devem ser pensados, e muito menos postos em prática. Espiritismo é para os vossos espíritos o que o sangue é para os vossos corpos. Seja, pois, a palavra espírita o amparo da fé. E que jamais, em qualquer posição em que o destino vos coloque, vos esqueçais que a fé espírita deve ser o vosso alvo, para que não desanimeis, em qualquer situação, em qualquer embaraço, em qualquer dor, em qualquer emergência, em qualquer dificuldade, em presença da própria morte. Deus vos ensine a pensar bem. Paulo. Em 11 de fevereiro de 1936. A evolução é progressiva. Meus amigos, meus queridos irmãos, Deus esteja em vosso meio. Graças a Deus, a doutrina que os Espíritos vos trazem para vossa aceitação é a doutrina de verdade, verdade exemplificada por Jesus, verdade doutrinada pelos apóstolos. Meus amigos, eu tenho sempre muito prazer em vir ao vosso meio, tenho muito amor a esta casa, e, acompanhando de perto o seu movimento diário, associo-me às alegrias, às tristezas, aos sustos, enfim a qualquer emoção que assiste às nossas crianças. Sei que a criança, ordinariamente, em certos meios é mal compreendida, sei que o adulto espera da criança um esforço maior do que aquele que ela pode despender, sei que uma criança é tida sempre como necessitada de corretivo permanente. Difiro um pouco dessa opinião, acho que a criança deve ser guiada. A evolução dos espíritos, acabastes de ouvir, é progressiva. Aquilo que um espírito não consegue realizar numa vida, certamente realizará em outras. Cada um deve, porém, evitar o maior número de erros possível, estudando, aprendendo, e, sobretudo, tendo amor a Jesus e à causa espírita, podendo, assim, guardar-te de muitos erros. Aqui não há motivos para queixas. A palavra evangélica é dada às crianças em abundância. Procura-se, por meio de linguagem simples, ao seu alcance, dar-lhes o pão espiritual necessário às almas, para fortificá-las na fé. É lícito, portanto, esperar das crianças a assimilação da doutrina que se lhes oferece. Quando, porém, esta palavra vai para os adultos, não obstante todo o esforço, toda a dedicação, todo esse pão espiritual não for assimilado, na medida que era justo esperar que o fosse, não deve o semeador esmorecer,
Nem deve julgar mal dessa ausência de fruto bom. Deve dizer perante sua consciência: cumpri o meu dever, ensinei, como entendi e interpretei a doutrina, auxiliada pelos luminares do além, esforcei-me por dar perante as crianças um testemunho cristão. Se o consegui, tenho prazer; se, porém, não o consegui, nem por isso entristecerei. O estudo foi igualmente distribuído, não houve balança inexata para um e certa para outra. O pão espiritual foi igualmente distribuído a todos. Hoje o Asilo Espírita João Evangelista tem uma nova crença nas suas aulas noturnas de terças-feiras. Uma criança que promete porque tem inteligência suficiente para compreender o que se lhe ensina. Por esse motivo, convém abrir-lhe os olhos desde o primeiro dia em que começa a escutar o Evangelho. Para esta criança quero dizer: a obediência é tida como uma virtude, e a criança amormente, que não tem ainda o discernimento preciso para conhecer o vai-vem da vida e saber escolher com acerto, deve se guiar por essa virtude, atendendo sempre às advertências que lhe forem feitas, porque todas elas visarão, tão somente, o bem do seu espírito e da sua vida material. Muito pode esperar de ti a doutrina, se a ela te dedicas com carinho, com caridade. Se, porém, tiveres ouvidos para ouvir, olhos para ver, e, propositalmente, não quiseres enxergar nem escutar, certamente ninguém será responsável por essa maneira de proceder. O asilo continuará, da mesma forma, a ministrar os conhecimentos de que necessitas, para te guiares na vida futura; continuará, da mesma maneira, a semear para todas a palavra do Evangelho cristão, como se semeia para as aves o alimento dos seus corpos. O proveito é relativo. Tal seja a boa vontade, tal será o lucro espiritual. Quero dizer, às minhas amigas, que me sinto muito satisfeita, hoje, em seu meio, onde contava ser esperada, e, por essa razão me felicito, como também os meus, por mais esta aproximação que nos dá prazer a todos. Para as meninas do Asilo Espírita João Evangelista, a certeza da continuação da minha estima, porque velo constantemente por todas elas, às vezes, com alternativas de alegria, outras vezes, com alegria mesclada da inquietação, outras vezes, realmente pesarosa. Alegre, satisfeita, quando a paz habita em vosso meio, quando noto nas fisionomias infantis a alegria dos primeiros anos, triste, pesarosa, quando uma nuvem escura se desenha no horizonte, promissora de perturbação no lar espírita, magoada, se vos vejo desobedientes, pouco atenciosas, prejudicando-vos a vós mesmas, dando causa à tristeza em derredor de vós. Congratulo-me com todos pelo bom êxito que o trabalho vai tendo no Asilo Espírita João Evangelista. Fervorosa e particularmente deixo as minhas felicitações a quem deseja um promissor futuro. Vejo que, em breve tempo, uma grande alegria inundará o vosso coração pela felicidade de quem tanto estimais, de quem sai do vosso meio para ser feliz, conforme Deus o permitir. Eu me congratulo convosco e faço votos por essa felicidade que tanto desejo. Para os meus, igualmente os mesmos votos de paz e tranquilidade espiritual. A minha prece a Deus, neste instante, é, para que os espíritos inferiores, nossos irmãos do além, não esclarecidos, não compreendedores da fé, possam se sentir tocados no íntimo das suas almas, no sentido de abandonarem a rota que encetaram, prejudicando elementos necessários à marcha espírita, atordoando, prejudicando, experimentando, enfim, a força de alguns e a fraqueza de muitos. Peço a Deus, na minha humildade, que permita que nós outros, embora não luminosos, mas já um tanto desejosos do bem, possamos lhes abrir os olhos ao verdadeiro amor cristão, ao verdadeiro amor do próximo, para que em breve tempo o Asilo Espírita João Evangelista se veja livre de toda perturbação e, cada vez mais, se estreite esse laço fraterno que deve existir entre todos os irmãos da mesma crença. Paz a todas as criaturas humanas.
Francisquinha. Em 11 de fevereiro de 1936. O amor a Jesus acima de tudo. Meus amados irmãos e meus amigos, eu vos desejo a paz do Senhor. Toda criatura cristã que compreende a sua fé, que estuda os evangelhos, que busca realizar sua doutrina na vida prática, pede encarecidamente, do íntimo da alma, a Deus, poderoso e bom, Criador de todo o universo, paz para sua consciência, para o seu lar, para a sua vida. Se bem que esse pedido seja justíssimo e que a graça de Deus esteja sempre pronta a acudir o necessitado, é preciso que se vos diga que, para obter essa grande esmola, a felicidade do espírito na calma dos dias terrenos, na tranquilidade de pensamentos, se faz mister que a criatura se aproxime cotidianamente de Jesus, não somente pela fé sincera do seu coração, mas com o desejo ardente de fazer a sua santíssima vontade, em todos os atos da vida. Com a curta experiência adquirida no além e o longo tirocínio das encarnações atrasadas, cabe-me dizer-vos que ninguém, na terra, deve colocar amor de espécie alguma acima do amor que cumpre consagrar a Jesus, que, ainda nos dias de hoje, é vilipendiado pelo homem, por quem se sacrificou. Jesus, que tudo fez pela criatura humana, dando-lhe o exemplo de uma vida inigualável, trazendo-lhe uma doutrina sem falhas, completa em preceitos de amor e higiene moral. Jesus, que, para exemplificar a doutrina que pregou, não se poupou ao grande sacrifício que o mundo conhece, merece da criatura humana uma dedicação mais perfeita. Quantas vezes, induzido pelos amores mundanos, pelas coisas da terra, pelas falhas comezinhas de alguns, pela falta de critério de outros, e, ao mesmo tempo, pela fraqueza natural da carne, o homem prefere as coisas terrenas, em lugar de colocar em primeiro plano a existência espiritual. Meus caros irmãos, amigos meus, sempre que a tendência pecaminosa vos quiser empolgar, todas as vezes que a tentação do mundo vos arrastar violentamente como a corrente d'água, sem paradeiro, quando um pensamento menos limpo atravessar o vosso cérebro e danificar a vossa consciência, prejudicando a linguagem, a ação, concentrai-vos um pouco e procurai, no horizonte da fé, descortinar esse passado que já se foi, mas que permanece vivo até hoje, como um presente que não se acaba. Vereis a figura augusta do Mestre, a sua fronte banhada de suor, as suas faces encurvadas, o ritus da boca, traduzindo a intensidade da dor, a angústia impressa no olhar, o passo incerto, a subir a escarpada do Calvário. Vereis, meus amigos, que não há dor humana comparável àquele sofrimento atroz. Então, quando essas coisas atingirem o vosso espírito, dizei, por amor de ti Jesus, isto e muito mais. Não há amor que se possa comparar ao de Jesus pela humanidade. Filhos rebeldes do que somos, nós, quando na terra, afastados do seu amor, desobedientes aos seus preceitos, contamos, entretanto, com a sua misericórdia sem par. O mundo não o conhece, sabe apenas que ele viveu, e teve uma existência de 33 anos, uma vida de provas, que logo se acabou. E não procura saber mais. Até o crime praticado no cimo do Gólgota parece um fato que se foi, não impressiona o mundo, ao contrário, é por ele esquecido. Mas o crente espírita, baseado na palavra santíssima do Evangelho, deve consultar a consciência, apelar para a razão e indagar a si próprio. Quem mais sofreu na vida? Quem suportou maiores injúrias? Quem foi mais vilipendiado na terra? Quem foi mais insultado e desmerecido aos olhos do mundo? Ninguém. Entretanto, Jesus era um justo. O homem, quando padece, tem de resgatar o passado ignoto que a caridade do próprio Jesus lhe esconde. A criatura, quando sofre ou padece a consequência dos vícios da encarnação presente, que acarretaram males incuráveis pela ciência humana, ou então é responsabilizada por uma dívida cujo resgate não pode ser adiado. Não podeis duvidar de minha amizade.
Acompanho o movimento do asilo, sinto constantemente o pulsar de seu coração de encontro ao meu. Desde o dia em que as portas desta casa se abriram, o meu espírito tem estado sempre em vosso meio. E a parte escolhida por mim foi a que diz respeito às crianças. Quero-as a todas, sem exceção, amo-as com toda a profundidade do meu ser. Ainda hoje, o meu espírito se comoveu por um fato que não vos interessa, mas que já foi lembrado por aqueles que o conhecem. Interneci-me, porque vi, nessa escolha, influência que me vem atingir. Eu agradeço. Meus amigos, vamos trabalhar pelas nossas crianças, vamos amá-las cada vez mais, vamos nos interessar pelo seu futuro, vamos dedicar-lhes todo o esforço, certos de que não são elas que nos vão retribuir, é o próprio Jesus, porque lhe disse, são minhas as crianças. Todos têm fraquezas. Porque exige da criança a perfeição absoluta, quando a criatura adulta não tem sequer uma parcela dessa perfeição. Vamos ensinar-lhes o Evangelho sempre, repetidas vezes, para que solidifiquem a fé e possam dar testemunho dessa religião que é a salvação das almas. Se assim não acontecer, paciência. Porque não se trata de questão a ser resolvida num só lance, bem ao contrário, quanto mais dificuldades, mais esforço para vencer, quanto mais barreira, mais tenacidade para transpô-las. Assim, a árvore da caridade se implantará no asilo espírita João Evangelista e dará o fruto que Jesus espera. Meus amigos, Deus vos guarde de todo pecado. Sede todos abençoados, conforme necessitais, para as vossas dores, para os vossos espíritos, para as vossas dificuldades. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, lembrando-vos sempre de que as crianças são de Jesus. Irene. Em 14 de fevereiro de 1936. Espiritismo progredirá. Amigos e irmãos, paz a todos vós. Não cabe a mim, espírito ainda sem grau de evolução e, por isso mesmo, incompetente, explicar-vos os ensinamentos apreciáveis e proveitosos da reunião que ora termina. Mas cada homem, cada mulher, cada ser pensante, pode, neste momento, reunido aos seus irmãos, refletir sobre as lições úteis que tais exemplos vêm ministrar às criaturas cujos pensamentos ainda não estão abalizados ao ponto de se manterem ilesos contra os vícios do mundo. Meus amigos, também fui moço, conheci a vida em sua pujança, estive em contato com amigos outros, que muitas vezes me quiseram desviar da rota do bem viver, presenciei a miséria que envolve as camadas sociais, e, por isso, gosto de que tais espíritos venham às sessões narrar, perante os inexperientes, o resultado de vidas desregradas. Deus coloca a criatura humana num posto de honra na vida, lhe dá a fortuna, a riqueza de que ela necessita, para o cumprimento dos deveres assumidos no além, ou lhe dá a miséria do dinheiro, a pobreza, a penúria, para que ela conheça de perto o sofrimento. Mas, em qualquer situação da vida, o espírito tem de ser inteiramente independente, para saber se dirigir na vida. Falo especialmente aos moços, porque também fui jovem e tive a felicidade de partir quase no albor da vida. Mocidade, não vos enganeis com os vapores, com as fumaças, perfumes ilusórios que a vida humana oferece. Perante Deus e as criaturas de pensar reto, o que vale é a nobreza de sentimentos, e a virtude, que se enraiza no coração da criatura, para dar fruto bom, e a inteligência, que se cultiva, para adquirir grandes conhecimentos, é o exemplo da virtude e da bondade e o cumprimento do dever, que elevam as criaturas humildes. A vida humana, porém, tem atrativos que seduzem, laços que envolvem os incautos e os fazem cair no erro. Quantas criaturas imbeles, criadas, desde a infância, ao sabor de conselhos benfazejos, tendo, sob as vistas, exemplos de virtude, honestidade e paz, possuindo cultura para discernir e ler em livros bons o caminho a seguir, deixam, de um momento para outro seus dias serem turbados, transtornados,
desviados da rota tem tão bem seguida, pela palavra insensata de uma cabeça que não pensa bem. E a voz da consciência, como que adormecida nesse letargo perigoso que é a sonolência das almas, fica abafada, no recôndito do espírito, por mais que se esforce para levantar-se, como que um pesadelo forte a domina, e ela não consegue se fazer ouvir. Tais criaturas sentem, dentro de si, o impulso para o bem. Mas a leveza do mundo, a leviandade das criaturas humanas, os pensamentos infiéis arrancam a proveitosa semente, e ela se atrofia, morre. As casas espíritas têm altos deveres a cumprir, perante Deus e perante o mundo. Essas instituições abrigam em seu seio espíritos que para elas descem com o fim de beber as luzes baixadas do além. As casas espíritas contam com a misericórdia de Deus. Toda mulher, todo homem que se diz espírita deve procurar manter, no seio das agremiações, o comportamento mais regular, até perfeito, se for possível, para que a sua pessoa nunca sirva de escândalo às reputações alheias. Ainda que lá fora, fato que também não é apreciável, um indivíduo deixe o caminho do bem para se ocupar com coisas supérfluas e indignas, dentro de uma casa espírita nem sequer o olhar deve ser turbado. E lembre-se a mocidade de que os homens mais perfeitos são os mais tolerantes, porque conhecem a fraqueza do mundo e a imperfeição da carne. Guardem-se as casas espíritas de abrir mão do seu trabalho. Quantas vezes a tentação vem da treva para insinuar, no ânimo daqueles que estão mais à frente do movimento espírita, a ideia de abandonar o posto e entregar-se à mercê da vaga humana. Cansados de lutar, sacrificados, exaustos, martirizados de toda a sorte, ainda lhes cabe a principal responsabilidade, quando dela nem sequer um tio foi jogado fora. E as tentações vêm. E vêm fortíssimas. Meus amigos, não penseis que a causa espírita periclita. Bem ao contrário, apesar dos maus exemplos, não obstante a fraqueza de muitos, a causa continuará a progredir. Cada asilo, o patrono à frente do trabalho, tem a sua voz de comando. E quem puder permaneça de pé. Desejo ao asilo espírita João Evangelista todo o progresso, toda atividade, todo o bem-fazer na seara do Senhor, e espero o dia em que maior número de crianças aqui se venha abrigar, para ouvir a palavra evangélica, as lições de sabedoria e virtude, enfim, para se preparar para as lutas da vida. Não convém desanimar. O estado de inércia e de entorpecimento é sinal de fraqueza humana, e nunca de fraqueza espírita. É o caso de dizer para os homens, meus amigos, quando virdes uma causa fraquejar, procurai razão, o motivo que inspire esse entorpecimento, averiguai se essa causa, longe de estar nos outros, permanece convosco. Espiritismo irá adiante, espiritismo progredirá, e a sociedade verá, um dia, que a mulher espírita sabe cumprir os seus deveres, que o homem espírita tem um caráter firme, e que a criança espírita compreende cedo para executar, mais tarde, a vontade de Deus. Coragem, pois, trabalhadores da seara santa, coragem para trabalhar, coragem para viver, ninguém desanime. Aproxima-se a época em que maior deve ser a atividade espírita, com o fim de poupar as almas juvenis a esse turbilhão que virá com a violência de sempre. Cada um no seu posto, para que a folia não desencaminhe almas fracas. Que cada um se fortaleça e tenha resistência na vida, executando a vontade divina, pelo chamado e pela atração dos seus componentes. Até. José Dácio. Em 14 de fevereiro de 1936. A preciosa semente. Amigos e irmãos, paz em nome de Deus. O Criador da natureza, o onipotente Pai de todos os mundos e de todos os viventes, criou, na Terra, seres racionais e irracionais. Os seres que ainda não possuem o discernimento da razão não são criaturas responsáveis, aguardam o período da evolução, quando, esclarecidos, personificados,
poderão ser tidos como criaturas responsáveis pela própria existência. O homem, porém, foi criado por Deus em condições especiais de responsabilidade, porquanto nele habita um espírito que repetidas vezes vem ao mundo, possuindo, por conseguinte, um tirocínio, uma relativa sabedoria, um conhecimento de moral, de filosofia, pagã ou cristã. É uma criatura responsável pela sua existência. Mais uma palavra apenas sobre o assunto. A responsabilidade do indivíduo é pessoal. Ninguém pode prestar contas dos pensamentos alheios. O bom semeador separa a semente, para que não plante joio em vez de trigo, mas, uma vez semeado o trigo, não pode comprometer-se a um resultado para o qual forças outras têm obrigação de concorrer. Assim pois, a responsabilidade de um indivíduo é pessoal. Nesta casa, como em outras semelhantes, semeia-se o pão espiritual a mãos cheias. A mesa de Jesus é farta, jamais faltará nela alimento para o que procurar o benefício espiritual do seu ser. Há farta mesa e ela aí está para ser distribuída, sem exceção, a todo aquele que se aproximar da mesa. A sementeira, portanto, é farta. Qual será a colheita? Jesus, em belíssima parábola, diante de seus discípulos, disse: Um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu sobre a estrada livre, desceram os pássaros e a comeram, e a semente se tornou infrutífera. Outra parte da semente caiu na rocha, que, não permitindo vegetação, a impediu de viver. Outra parte ainda caiu entre espinhos, e esses agudos éculeos a sufocaram. De modo que, ainda uma vez, não medrou a preciosa semente. Uma parte, porém, tendo caído em terra sã, preparada, cultivada para esse fim e assaz fértil para fazer produzir, nasceu, viveu, cresceu, tornou-se árvore adulta, e, em seus galhos, as aves do céu fizeram ninhos e construíram pequeninas famílias. O exemplo é frisante. Naquela época, o Divino Mestre já falava assim e não podia dizer muito mais, porque, se o fizesse, não seria entendido. Hoje, quando o mundo já evoluiu e os espíritos daquela época voltaram à Terra e melhor compreendem, dado o correr do tempo e o desenvolvimento natural da inteligência, como não dizer o mesmo? Aí fica a parábola. O coração do homem é o lugar onde se procura jogar a preciosa semente, para que dê fruto. Permitireis vós, meus amados irmãos, que venham as aves e destruam a preciosa semente. Sereis como a rocha empedernida, que não permite a penetração da delicada e sutil semente, para que ela possa, por sua vez, crescer, frutificar. Sereis vós, talvez, os agudos éculeos que a venham exterminar, quando ela procura nascer para fazer bem, ou, ao contrário, sereis a terra fértil, que recebe, em seu seio, a preciosa semente e acolhe e faz nascer, permitindo-lhe o crescimento. Sereis a árvore copada, sob cujos ramos as avezinhas se abrigarão e os passeantes ficarão a coberto do sol? Para vós, a interrogação. Que cada um responda. Meus amigos, é um apelo velado que se vos faz, é um conselho partido de quem nunca desejou mal ao seu próximo. Não obstante, minha pequena evolução, posso ainda dizer em verdade, diante do meu Jesus, preguei a tua doutrina, aprendi contigo a dizer para os meus irmãos, o amor de Deus acima de tudo e o amor do próximo como lema que distingue a vida de uma criatura. Fiquem convosco estas palavras, como recordação dos tempos passados em que o Nazareno pisou a terra, a vida inteira com a palavra santificada pela verdade, exprimindo a beleza da alma de que se achava possuído. A verdade acima de tudo. Eis aí a preciosa semente. O pássaro a destruirá, ou a pedra não lhe permitirá medrar, ou o espinho a sufocará, ou, ainda, o coração leal a receberá, para que dê fruto. Deus vos inspire. Tiago. Em 18 de fevereiro de 1936. Exemplo cristão.
Meus amigos e meus irmãos, que vos posso dizer, encerrando a reunião de hoje, quando fui assistente da primeira comunicação e quando eu própria, na inferioridade do meu espírito, procurei aprender na palavra iluminada do guia que a ditou. Tenho, entretanto, de dizer alguma coisa, e será sempre a voz sincera do meu espírito, almejando para todos vós a compreensão exata das leis espíritas, que regularão o vosso futuro espiritual. Aprendei sempre, queridos irmãos, crianças que sois ou adultos, talvez, cada um se considere aluno em face da doutrina espírita, ela é um manancial inesgotável de ensinamentos profundos. Se os que buscam aprender tivessem a boa vontade de edificar seus caracteres sobre os princípios, sobre as bases que o Espiritismo lhes oferece, os seus espíritos teriam outra orientação na vida e muitos desgostos seriam poupados. Não é difícil amarem-se uns aos outros. Para o que não tem bons sentimentos, essa condição constitui ameaça. Ele logo enxerga, em letras garrafais, colossais, os defeitos do seu irmão. Mas, quando, de boa fé, cada um olha para si mesmo, deve dizer imediatamente, sim, ele tem defeitos, mas eu também os tenho, e, se desejo ser bem tratado, bem querido, não obstante essas falhas, é lógico que ele também o queira. Sendo assim, qual de nós é o perfeito, ele ou eu? Nenhum. Ambos somos criaturas imperfeitas, cada um com seus vícios e erros, e, se possuímos essa união, por que haver desarmonia entre nós? Por que não existir complacência de parte a parte? Por que não haver essa tolerância cristã entre criaturas que se devem amar, porque são filhas do mesmo Deus? Homens intolerantes, mulheres pouco pacientes, crianças inexperientes na vida, guardai esta palavra que é um conselho amigo de quem muito vos estima, habituai-vos a perdoar sempre, acostumai-vos a ser cristãos, executando a doutrina do Mestre. Isto é, compreendei-vos reciprocamente, recordai-vos da palavra daquele único que pode julgar, quando disse, aquele que se encontrar puro atire a primeira pedra. E quantas vezes a linguagem dos nossos irmãos é bem diferente desta. O julgamento inexorável, o cálculo principal, a ideia preconcebida, a suposição injusta, o perdão afastado do coração, a ameaça constante. Tudo isso, meus amigos, não é cristão. Na minha imperfeição, e sou a primeira a reconhecê-la, oro constantemente ao meu Deus, pedindo que modifique sempre para o bem o meu pensamento, que me faça elemento útil na vinha do Senhor, para inspiração do bem, que me deixe aproximar-me sempre que possível, dos meus irmãos queridos, para afastar deles os sentimentos turbulentos que tanto prejudicam a marcha espírita. Meus irmãos, o mundo tem os olhos voltados para vós. Os espíritos do bem vos vigiam, todos têm os olhos fixos sobre vós. Assim como censurais e criticais as vidas dos outros, igualmente eles o podem fazer convosco. Por que não haver caridade de parte a parte? Por que não haver exemplo cristão, para que o mundo aprenda? Sois espíritas, meus irmãos, tendes esse prazer, essa glória. Dai testemunho espírita, para que outros possam sê-lo por vossa causa, e nunca sejais motivo de escândalo no meio dos vossos irmãos. Despeço-me de vós, rogando a Deus, ainda uma vez, que vos guarde nesses dias em que não vos encontrareis aqui, para que vossos passos sejam sempre guiados para o bem, não obstante o mundo se chafurdar no erro, procurando desviar a virtude do seu caminho verdadeiro. Deus vos guarde de proceder assim e conserve lúcido vosso entendimento, para o discernimento do bem. Deus vos guie. Maria Luísa. Em 18 de fevereiro de 1936. Conselhos de um espírito amigo. Meus amigos e meus irmãos, não sei qual é mais difícil no trabalho espírita, se abrir a sessão, ou encerrá-la. Em qualquer circunstância sempre é preferível que o espírito iluminado, que já tem de seu alguma coisa para dar, faça esse trabalho, mas,
Quando é necessário que se faça um esforço sobre a fraqueza para dominá-la, e trazer alguma esmola para os nossos irmãos da terra, só há um recurso: pedir, receber e trazer. Eu estou na posição de quem pede para trazer, porque de meu nada tenho. Espírito ainda em começo de progresso, mesmo assim dou graças ao meu Deus porque já começo a enxergar a luminosidade desse mundo para onde fui transportada há tão pouco tempo, e dou graças ainda a esse carinho amoroso dos guias espirituais, tão bons para nós todos. Receber tantas ingratidões da terra, eles que baixam as sessões e dão tantos conselhos aos seus guiados, eles que procuram encaminhar os seus filhos pela senda do bem, amando a Deus, amando a seu próximo, tendo uma vida sensata, modelada e justa, nos princípios do cristianismo, e que se veem tão mal recompensados por esses mesmos, que lhes suplicam as esmolas mais sagradas do alto, como a saúde para os seus corpos e o bem-estar espiritual. Tudo isso. Vivo num mundo onde tudo é claro como dia, onde não há sombras, porque não há noite. Neste momento, em que venho comparecer perante vós, para dar mais um testemunho de minha vida, eu quero dizer aos meus irmãos que cada dia me sinto melhor neste mundo, em que habito, cada dia eu vejo que a felicidade é que é realmente perfeita. Estou numa posição em que, olhando para o alto, vejo as grandes luminosidades do além e vejo passar os grandes espíritos, lançando um olhar misericordioso para mim. E vejo a figura excelsa daqueles que acompanharam os passos do Messias na terra, olhando para mim, pobre ser há tão pouco tempo desencarnado. E sinto a minha alma possuída de uma alegria, que não sei explicar, porque a minha imaginação é pobre neste sentido. Mas também, quando eu olho mais para baixo e vejo a terra, seus habitantes, todo esse turbilhonar constante de gente, que vai, que vem, que vai, que vem, alguns se encaminhando para os seus afazeres, para os seus trabalhos, outros, procurando as sombras da noite para a realização de atos que Deus reprova, outros, gemendo, curtindo de dores atrozes nos hospitais, nos seus leitos de dor, outros acordados, pensando no mal, julgando, quando não deviam julgar, planejando, quando não deviam planejar, cogitando como é que vão fazer isto ou aquilo, e a consciência lhe diz, está errado. Quando eu vejo tudo isso, toda essa barafunda de pensamentos cá embaixo, levanto os meus olhos espirituais para o trono de Deus e dou graças que estou fora deste meio. A terra é uma necessidade para o cumprimento das nossas provas, mas quando nós a deixamos e passamos para o outro lado é que vemos quanta felicidade está reservada aos que suportam as dores com paciência. Meus amigos, hoje exatamente recordamos a minha passagem para outra vida. Pois bem, que essa recordação não seja mesclada de nenhum pensamento triste. Seja sempre recordação de uma criatura que viveu modestamente na terra, mas a quem Deus deu além, não segundo o seu valor, mas segundo a grande graça do seu bendito Filho, uma esmola gloriosa, que eu recebi. Eu venho para dizer, filhos, meus muito amados filhos, meus amigos, alguns que me conhecerão quando para cá vierem, porque eu também os estou reconhecendo e nunca os vi na terra. Tende paciência com a vida terrena. Não estragueis a vossa folha corrida, cheia muitas vezes de tantos sofrimentos, de tanta dor, de tanta agonia. Não estragueis a vossa vida espiritual por causa de pensamentos levianos, vingativos. Cuidado, meus amigos, cuidado com a vossa passagem para o além. É tão bom do lado de cá. É tão suave, tão perfumada, tão deliciosa a vida daqui. Eu tenho pena aí. Se pudesse chorar, choraria, quando eu vejo alguns desperdiçando seu tempo, jogando na estrada da vida, tropeços para o espírito, aceitando responsabilidades que não lhes pertencem, como esta de julgar uns aos outros. Isto pertence a Deus. Ele é quem julga com acerto o que vai no íntimo da criatura, sem receio de errar, porque acerta sempre. Meus amigos, eu me despeço de vós, muito grata aos meus, porque a todo pensamento bom, a toda lembrança ao asilo,
sempre associam o meu nome. Eu agradeço. Faço votos pela saúde material de ambos e ainda mais pela saúde espiritual dos dois. Deus vos guarde. Maria Rita. Em 21 de fevereiro de 1936. Um apelo à consciência espírita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o seu santíssimo nome. Que a caridade, a humildade, e a esperança que lhe trouxe ao mundo, sejam, de fato, uma realidade no coração da criatura crente. Meus amigos e meus prezados irmãos, não muitas vezes tenho vindo a esse meio, para falar, não muitas vezes tenho trazido reflexões que a sabedoria de Deus me inspira, para servirem de guia aos meus irmãos terrenos. E hoje, um apelo à consciência cristã venho fazer, nesta curta visita. Este apelo é à dignidade do crente, à sua fé, à sua esperança, à sua caridade, para que, nestes dias em que a humanidade se vai esquecer por completo do fim para que foi criado o seu espírito, nestes dias em que as alegrias de muitos são causa de prantos de maiores, não se esqueçam, não olvidem a sua fé cristã. Se o mundo, em qualquer época, é um mar tempestuoso, onde periga a nau da existência humana, o que não será nesses dias em que essa borrasca vai pouco a pouco se avolumando e fazendo crescer a onda das paixões, dos vícios, dos perigos, dos abismos em que as almas se precipitam. O perigo aí está. Ele vem como a nuvem pesada de chuva, de trovões, de relâmpagos, de raios, de faíscas, avolumando-se, tornando-se negra, tenebrosa, escura, até o ponto em que se derrama como cataratas sobre a face da terra. Assim, se vão avolumando as paixões que exaltam os homens, que os fazem perder o brio, a consciência da sua personalidade. Venho pedir às criaturas humanas, especialmente aos crentes espíritas cristãos, que neste momento acendam as suas lâmpadas, como as virgens prudentes de outrora, para que não sejam apanhadas de surpresa, porque o laço da tentação aí está. Ele vem disfarçado de mil modos, ele vem insinuando-se lentamente, e vem contaminando o espírito de pensamentos de vingança, ele vem insinuando o orgulho, a vaidade, ele vem excitando os ânimos, ele vem de todas as formas, pela vaidade, pelo orgulho, pelo luxo, pela impureza, pela vingança, insinuando-se no ânimo dos humanos, para os desviarem do bem. Assim, meus amigos, eu venho trazer este pedido, ou esta súplica, como queirais, apelando para a vossa consciência, para a fé cristã, tende ânimo e resistência suficientes, para viverdes em paz nestes dias perigosos de turbulência mundana. Sede como as aves que Noé colocou na arca salvadora, para que não fossem perdidas no dilúvio. O dilúvio, neste caso, e as paixões que aí vêm, é a falta de controle do indivíduo em si mesmo, enfim, o apetite que se desenvolve, sob a forma perseguidora do indivíduo, é obsessor em lançar o fraco. Recorrei à prece, recorrei ao aconchego do lar, recorrei à vigilância do guia, mas, por Deus, só vai a fé. Salvai-a, porque, quando tiverdes perdido tudo no mundo, se a lâmpada da fé ainda estiver acesa, entrareis no além, como soldado que venceu. Meus amigos, eu trago este pedido, e, ao mesmo tempo, este conselho. Se for bem acolhido, o meu espírito se rejubilará, se não for, paciência. Orarei por todos vós, pedindo clemência a Deus para os vossos desvios, pedirei a Deus que vos inspire no sentimento de caridade para aqueles que sofrem por vossa causa, para que tenhais o espírito lúcido, a fim de poder discernir. Meus amigos, quanto vos amo, Deus o sabe. Jean-Marie Vianney, Cure DARS em 21 de fevereiro de 1936. Misericórdia e Justiça. Meus amigos, meus prezados irmãos, aqui estou, mais uma vez, diante de vós, no cumprimento de um dever sagrado. Meu próprio espírito se impôs a tarefa de trazer aos olhos dos homens as verdades recebidas no além,
pela leitura do grandioso livro da vida. Há um atributo que pertence a Deus e que só por ele pode ser exercido, porque é a perfeição absoluta, a misericórdia. A misericórdia de Deus para com o pecador é uma realidade tão verdadeira, tão viva, tão certa, tão segura quanto todos os atributos do Eterno. O homem, muitas vezes, se acolhe, cheio de culpas sob a bandeira caridosa da misericórdia divina, esperando, resignado, o perdão. Convém, entretanto, despertar a atenção da criatura humana para outro atributo não menos inerente à pessoa divina do Criador. Esse atributo, também inamovível, infalível é a justiça. Porque Deus simboliza a misericórdia, mas é também a justiça. Todo brado de dor, todo gemido, todo sofrimento angustioso que parte para o além em forma de apelo ao próprio Deus, Criador de todos os mundos, não pode ficar sem resposta direta da parte do Pai das Luzes. E, se Deus, clemente, misericordioso e bom, atenta no sofrimento dos filhos terrenos, também, não pode faltar a sua justiça, olhando para os que voluntariamente quebram a sua lei. Daí nasceu para as crenças romanas a superstição de que Deus castiga e tem preparado um mundo de dores e torturas para os filhos pecadores. Dessa justiça infalível, imanente decorreu a crença no inferno tenebroso, onde as almas que se queimarão eternamente. Mas tudo isso é apenas superstição. A verdade é que a justiça divina quer a reabilitação de seus filhos, a regeneração do que errou, a absolvição do pecador, do criminoso, do réprobo, do que é reputado maldito e, como tal, desprezado por todos os homens, seus irmãos. A reabilitação, porém, meus caros amigos, é feita apenas por meio da lapidação da dor. E a dor, parecendo inclemente, sem misericórdia, terrível, fulminante, vem castigar o espírito culpado, para que ele, pelo sofrimento, pela mágoa, pelo gemido recupere a saúde perdida, a saúde moral. O inferno, prometedor de castigos eternos, não existe. A própria clemência divina, condoendo-se do sofredor, é que lhe oferece a tábua de salvação, cheia de espinhos e acúleos, que são o acicate da dor. Não vos esqueçais, pois, de que, aliado a essa clemência, a essa misericórdia, que vós propalais a boca cheia, se encontra a justiça do Criador. Se a misericórdia faz descer os guias tutelares, para derramarem fluidos bons, benéficos, portadores de bonança, consolação, resignação e fé, a justiça, por sua vez, não permite que a dor se afaste, porque ela é o médico das almas. Assim, tem-se, de um lado a misericórdia, como bálsamo suavizante, e, de outro lado, a dor, como acicate, verberando o mal, causticando a ferida, procurando tirar da chaga profunda da maldade humana o bem que ainda possa surgir. Crentes em Cristo, Jesus, filhos do mesmo Deus que é o meu Pai, filhos do Criador do Universo, lembrai-vos, Deus é clemente e bom, mas também é justiceiro e não pode falir em qualquer de seus atributos. Deus vos guarde. Sarto. Em 28 de fevereiro de 1936. Cada um em seu posto. Meus amigos, meus prezados companheiros, a paz de Jesus reina em vosso meio. Quanto trabalha o homem pela propagação da doutrina espírita. Quanto desejo tem o crente fervoroso em espiritismo que seja divulgada essa palavra salvadora, portadora de verdade e vida. Os métodos a seguir, os meios para alcançar este fim, porém, são diversos. Cada criatura, cada sistema, cada homem, cada pensar, cada instituição, cada maneira de agir. Se pudesse haver uma uniformidade na maneira da propaganda espírita ser realizada com eficiência, talvez melhores resultados fossem obtidos. Mas a independência do caráter humano, a vontade de se dirigir, inerente à sua totalidade, enfim, o modo de pensar de cada um faz que essa propaganda, tão desejada, tão ardentemente aspirada, se torne por vezes deficiente,
quando não contraproducente. Talvez não seja por demais aconselhar ao homem, muito especialmente aos pertencentes à agremiação em cujo recinto me encontro, no sentido de não desperdiçarem suas forças, bem ao contrário disso, concentrarem-nas, no intuito de alcançar um pouco mais, em benefício dos irmãos terrenos. Basta